Sarai da sua serva como mulher para seu marido gerar? É uma pergunta. E aí, ela faz isso mesmo? Faz sim, Baruch Hashem. Agar menospreza Sarai. Ela faz isso mesmo? Sim. Sarai fica decepcionada com Avram, pois a escrava foi? É uma pergunta. Ela ficou decepcionada. Agar é despedida? Malariá resgata a escrava e ela volta para casa? Malar dá o nome ao filho de Agar? Isso significa que não tem nada de mal em Agar e nem em Ismael. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que não existe nenhum mal neles. Existe um porquê deles de ter acontecido tudo isso aqui. Existe um porquê. Se Abraão tivesse ficado quietinho lá em Ur dos Caldeus, lá com a família dele, ele tinha ficado rico, como eles estavam ficando, tinha ficado só com Sarai, etc. A vida seria uma maravilha. Mas o que eles fizeram? Saíram da zona de conforto. Depois que eles saíram da zona de conforto, o que aconteceu com a vida deles? Que bagunça que virou a vida de Abraão com Sarai. Foram para o Egito, o faraó tentou ficar com Sara, teve a guerra dos reis, Lot foi capturado. A quantidade de problema que Abraão arrumou para ele. Abraão, sai da sua casa. Abraão, sai do seu país. Sai da sua cidade, do seu bairro, da sua família, e sai de você mesmo, vai encontrar você próprio. Tá bom, eu vou, porque ele ouviu a voz do Eterno. Aí, o que acontece com Abraão? Só problema. Mais nada. Só dor de cabeça. Mas só para dar uma enfeitadinha na fala. Olha o tanto de dor de cabeça que ele teve. Valeu a pena, será isso? Filho, ele podia ter arrumado outra mulher. Eu vou te pôr embora, porque já que você não pode dar filho mesmo. Opa, então parei um pouquinho. Então não é só por causa de filho que o homem pode, que ele deve casar. Porque se fosse, ele podia ter dispensado Sara. Eu vou dispensar essa mulher, porque ela não dá filho. Já que casa para procriar, então, tchauzinho para você. Você não pode me dar filho, então, já que a Torá fala que tem que casar para ter filho, então, eu vou te dispensar, porque você não... Então significa que não é só para ter filho. Existe mais coisa por aí. Embora depois ele teve, né? Nasce Isaac. Baruch Hashem. Amém? Ora, Sarai, a esposa de Abraão, não lhe tinha gerado um filho. E ela tinha uma criada, uma Mitzri, uma egípcia, de cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abraão: eis que Yah me conteve de conceber. Por favor, recorra à minha criada. Pode ser que eu possa obter filhos através dela. Até aqui, Sara, aqui só tem adultos, né? Até aqui, Sara só servia para sexo. Sexo. Sara servia só para sexo. Ela não podia gerar filho. Até aqui ela só servia só para sexo. Amém? Pode ser que eu possa obter filhos através dela. E Abraão escutou a voz de Sarai. E Sarai, a esposa de Abraão, tomou Agar, a criada dela, a Mitzri, depois que Abraão tinha se estabelecido 10 anos na terra de Canaã. E a deu ao seu marido Abraão para ser a sua sócia. Para ser a sua sócia. Quando a gente usa essa expressão aqui no português, eu não lembro qual é a palavra em hebraico, mas Sara tentou colocar Agar mais ou menos no mesmo nível dela. Foi Abraão que fez isso ou foi Sara que fez isso? E ele chegou-se a Agar e ela concebeu. E quando ela viu que tinha concebido, aí ela começou a menosprezar a sua patroa. E Sarai disse a Abraão: meu agravo está sobre você, seu safado. Eu dei minha empregada em teu coração, em sua estima. E quando ela viu que tinha concebido, que ela ficou grávida, eu fui menosprezada aos olhos dela. Mas a culpa é sua. A culpa não é minha que fez isso, e também não é dela, a culpa é sua.
E há julgo entre mim e ti. Olha ela levantando um Beit Din. Um juízo, um julgamento. A Iá julgou, e quando o filho nasceu e ela mandou embora, o que Iá fez pelo julgamento dele? Trouxe de... Então ele julgou favoravelmente a favor de quem? De Abraão. O que Abraão está falando aqui? Ele está falando o seguinte, ó. Ela pediu para ter um julgamento entre ele e ela, Sara e Abraão. Que há... Então Sara fala, no verso 5, no final, e a julga entre mim e ti. Olha o que Abraão fala. Porém, Abraão disse, mas, entretanto, porém, contudo, Abraão disse, ou seja, ele questionou ela. Eis que tua criada, por que ele fala tua criada? Porque ela estava na alma de quem? Dele ou dela? Continuava na alma dela, né? Por mais que ele já tinha sido marido dela. Ela está na sua mão. A gente existe uma frase que é falada de quando a pessoa assassina outra pessoa, fala que o sangue daquela pessoa que foi assassinada está na mão do assassino, né? É a mesma coisa. Ó, o sangue dela está na sua mão. Faça o que você quiser com ela. Qualquer coisa que acontecer com ela, culpa é sua. O pecado vai ser seu. Então, já que ela levantou um Beit Din, que o Eterno julga entre mim e você, então faça o que você está na sua mão. Qualquer responsabilidade, qualquer coisa que acontecer com Sara, com Agar e o filho, será responsabilidade de Sara. A gente viu o quanto Sara era levada mesmo. Agora, isso aqui, se a gente fosse aprofundar um pouco mais, a Paraxá não fosse para outra linha, o que a gente poderia falar? Quando uma mulher ela intervém negativamente contra uma outra esposa para o marido, de uma certa maneira é uma transgressão. Que é o que Sara está tentando fazer aqui agora. Sara está tentando agir dessa forma. Agora ela quer pegar a outra mulher e pôr para fora. Ela está tentando criar um divórcio. Né? Existem outras coisas dentro disso aqui, mas... Baruch Hashem. E o Mala Iá, e o mensageiro Iá, e o próprio Iá, achou uma fonte de água no deserto. Numa fonte, no caminho rumo a Shur. E ele disse, Agar, criada de Sarai, de onde tu vieste, com coisa que o Mala não sabia de onde é que ela vinha, né? Mas existe uma situação de legalização. De onde você vem e aonde tu irás? E ela respondeu dizendo, eu fugi da minha patroa Sarai. Ou seja, ela de forma muito justa, ela falou realmente o que ela estava fazendo. Eu fugi da minha patroa Sarai. Um bem, quando algo que é seu sai de você, isso é lícito, isso é legal? Não é. Mesmo escravo. Então aqui tinha uma ilegalidade da parte de Agar. E o anjo foi lá para poder consertar isso. Já que esse era o desejo de Sarai. Que aquela mulher fosse para mais longe possível do marido dela. Um grande pecado. E o Mala disse, volte para a tua patroa. Opa! Ela não falou, volte para o teu marido. Volte para a tua. Agar estava onde? Estava sobre a alma de quem? De Sarai. E te submeta sob suas, de novo, mão. Quando fala isso aqui, o que o Eterno está fazendo para Sara? Ó, Sara, eu estou te aliviando. Eu estou tirando culpa da sua mão. Eu estou tirando um pecado de você. Então, quando Agar volta para as mãos de Sara, o que o Eterno está fazendo? O Eterno está fazendo por Sara, livrando Sara de um pecado. Livrando Sara de um pecado. Fazendo a outra mulher voltar para a casa dela e voltar também para o marido, obviamente. Está livrando as mulheres de quê? De um pecado. Isso aqui, irmãos, existem profecias, que a gente também nós não vamos entrar hoje nisso aqui, profecias da elevação das mulheres. E que vai acontecer no final dos tempos. Inclusive tem uma que é muito falada, né, que não sei se é 10 mulheres que vão
encontrar com um varão e Rude vão segurar no Tzitzi, não lembro se é 10 ou são 7. 10. São 10. E ela fala assim, ó, eu não quero o seu pão, mas eu quero o seu nome. Ou seja, ele vai casar com 10 mulheres e ele não vai ter que pagar e nem dar pão para elas, porque elas já vão vir com o pão e com a riqueza toda. Então, ele não vai ter que pagar nada por elas. Elas vão vir como Agar. Como é que Agar veio para Abraham? Recheada de quê? O que o faraó deu junto com Agar? Escravos, animais, ouro, prata, linho, camelo, muita riqueza. Então, o homem não vai ter que comprar. Abraham comprou Agar. Qual foi o método pela qual Abraham virou marido de Agar? Qual foi o método? Foi por contrato? Foi por compra? Ou foi por sexo? E quem foi que convidou Agar para ser esposa de Abraham? E agora Sarai está fazendo o quê? Mandando embora. E o que o Eterno está fazendo? Trazendo de onde? Porque o Eterno aprova. Isso faz parte do amor de Elohim pelo ser humano, homem e mulher. E Hassatã é contra esse amor. E o que significa a palavra Agar? É estrangeira. E o que significa Sarai? Minha princesa. Então, irmãos, isso é muito mais profundo do que vocês possam imaginar. Tem muita coisa por debaixo disso aqui. Baruch Hashem. Inclusive, a gente vai ter uma paraxá que vai falar do homem que não tem mulher nenhuma. E do homem que tinha mulher e ficou tão chateado que preferiu viver sem mulher pro resto da vida. Porque tem homem que chega nesse ponto. De não querer mulher nenhuma. Chega de mulher. Desista. Uns quer muitas, outros só quer uma, e outros não quer nenhuma. E os três são, pela Torá, são legais. A Torá permite essas 3 modalidades. E o Malaiá lhe disse, volte para a tua patroa e te submete sobre suas mãos. E o Malaiá disse para ela, eu multiplicarei a tua semente grandemente, que não poderá ser contada de tão numerosa. E o Malaiá disse para ela quem? Agar. Eis que tu estás gestante com uma criança, e conceberás um filho, e chamarás o seu nome Ishma, porque ela tem ouvido a tua oração. Quem é que dá o nome à filha da estrangeira? E o que está escrito lá em Crônicas 5, 7, 14? É isso mesmo, irmão Gilmar? 2 Crônicas 7, 14? 7:14 fala que o povo chamará. O povo se chama pelo meu nome. Se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, e se humilhar e orar. O que o Eterno está fazendo aqui na Agar? Está pondo o nome dele em quem? Em Agar, nos filhos de Agar. O que é Agar? Então, o que o Eterno está falando aqui? Ó, eu estou pegando todos os estrangeiros e colocando o meu nome neles. Aí você pega a 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, e se humilhar, e orar, e me buscar de todo o seu coração e tal, etc., o que eu vou fazer? Eu vou resgatá-los. Isso aqui é para quem? É só para o povo judeu? É só para as 12 tribos? Ou é para todo mundo? É para todo mundo. Profeticamente, Agar está nos dizendo muita coisa, irmãos. Baruch Hashem? Continuando. O que significa a palavra Ismael? Yaouv. Baruch Hashem. Yaouv a oração. E se o meu povo se arrepender e orar, o que ele vai fazer com o povo? Perdoar os pecados. A gematria do nome Ismael é 451. É igual ao de ambos os nomes hebraicos Avram, 243,
somado a Agar, 208. Então, quando você soma Avram sem o rei, viu? Dá 243, mais o 208, que é Agar, dá 451. 4 mais 5? 9 mais 1? Yud. Quem é o filho de Sara? Começa com qual letra? Isso significa que Isaac e Ismael para o eterno estão no mesmo nível. E quando você soma o número 208, que dá a mesma gematria de Isaac, e não de Ismael. A gematria de Agar, 208, é um tipo de gematria, dá a gematria de Isaac, filho de Sara. O que isso significa? A gematria de Agar dá Isaac, e não Ismael. Mas a gematria de Avram com Agar dá Ismael. Mas a gematria de Agar dá Isaac. Olha como é que as coisas estão conectadas espiritualmente. Como é que é? A gematria de Agar é 208, que é a mesma gematria de Isaac. A gematria de Avram com Agar dá Ismael. Mas a gematria de Agar sozinha dá Isaac. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cura de Sara, que o Eterno, para poder gerar um filho milagrosamente em Sara, ele precisava de quem ter filho primeiro? Onde é que o milagre de Sara estava? A bênção de Sara estava em arrumar outra mulher por marido para arrumar um filho. Olha onde a bênção estava. A misericórdia estava em Agar. A misericórdia. Quantas bênçãos as mulheres de hoje perdem por causa de ser dona do testículo do marido e porque fica lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo Elohim. Querendo dar onde Elohim? Aí, André, é disso que eu falo que a mulher é um opositor, é um a Satã, nesse caso aí. Aí, então a misericórdia do Eterno alcançou as primeiras nações para depois. Por isso que as 10. O que é Ismael aqui? 10? Não, irmão, aqui a gente tá assim só na. A gente tá aqui no cabelinho do carrapato só. Vocês não têm noção do que tem mais por dentro disso aqui. Fez um milagre em Agar. A bênção de Sara estava onde? Estava em Agar. Cara, coitado. Tá. Se Abraão não tivesse saído de Ur dos caldeus, ele poderia ter um filho com Sara? Olha o percurso todo, olha o caminho que foi percorrido. Irmãos, como nós não somos religiosos, nós não temos religião nenhuma, isso aqui, irmãos, é matemática. Pura matemática. Isso aqui é matemática. Isso aqui não é religião, doutrinação. É o Josenverde que pensa assim, a ideia isso aqui é matemática. É igual DNA, matemática. É igual você fazer um prédio. Engenharia é matemática. Vai fazer um bolo e não usa matemática para você ver uma coisa. Embora a gente já usa até por rumo, né? Tantas gramas de fermento, com tantos... E tinha que ser Agar. Tinha que ser Agar. Já estava escolhido. O número matemático só dá na palavra Agar, que era essa pessoa. E no final ela vira quem? Só para a gente dar uma enfeitadinha na paraxá de hoje. Um bom perfume. Como é que ela é chamada depois? Fala aí, Luizinho. Ketura, que vem de Ketoret, aquela fumacinha lá do Kadosh HaKadoshim, que só o sumo sacerdote podia... Eu acredito que ela passou a ser princesa. Ela virou princesa. Ela já era princesa no Egito, né? Mas está considerada como serva. Mas para Abraão era serva. Mas e depois que Sara morre, o que acontece? Ela vira uma Ketura. Virou uma princesa. Aí a princesa vai embora, que é Sarai, que o Eterno chama ela. E qual princesa que entra depois? Ketura. Que é o bom perfume. Existe uma... É a melhor produção da tenda de Sara é Agar. Agar é o top dos top da tenda de Sara. Avram é pai de Ismael. Agar é mãe de Ismael. Gematria 243 de Avram, mais 208 de Agar, que dá 451. O nome hebraico Agar vale 208.
a mesma do nome de Avram como Av-Amon, que também tem valor 208. A palavra Avram, ela também significa Av-Amon, que tem o mesmo valor de 208. A frase literalmente significa pai de uma multidão. Pai de uma multidão. E ele será um homem indomado. A mão dele estará contra todo homem e a mão de todo homem contra ele. E ele morará na presença de todos os seus irmãos. Agora, isso aqui é uma profecia que ela vai passar por um tikkun em outras instâncias. A Torá, depois, ela pega essa situação aqui, ela aplica uma techuvá nos descendentes dessa nação, e essa nação vai passar por um tikkun, por uma retificação. Então, futuramente, isso aqui muda. É descendente de Ismael. Da mesma forma que quando Abraham morre, e no velório dele a gente encontra Isaac e Ismael, e Ketura vem e volta para Abraham, e quando eles chegam ali e eles se unem para fazer o enterro de Abraham, isso está falando de um período muito próximo à ressurreição. Ou seja, no final dos tempos, Ismael e Isaac se unem novamente. Para homenagear quem? Abraham. Nesse caso aqui, Abraham. O pai dessas duas grandes nações. E o que Abraham queria que esses dois fossem? Amigos? Amigos. O próprio anjo não vai lá no deserto e traz Ismael? Aí depois o povo de Israel não vai para onde? Para o deserto. Irmãos, está tudo conectado. Está tudo ligado. Duas descendências de Abraham se uniram no enterro dele. Sim. Os filhos de Jacó, que eram filhos de Isaac, Ismael e Isaac se uniram, e Jacó e Isaac. Todos se uniram. Isso é profecia. Isso aí é profético. Não tem como a gente... E é matemática. Nós poderíamos isso dessa para achar só com matemática. Tirando religiosidade, fé, crença, todas essas baboseiras que as religiões criam por aí. Só matemática. Inclusive, Itzhak começa com qual letra? Yud, que vale o número 10. Que são as letras que o Eterno coloca em Abraham, e Abraham vira Avraham, com a letra E, 5. Sarai tira o I, coloca Yud, coloca outro Re, 5. 5 mais 5, 10. Nasce quem? Itzhak. E Agar também vale 10. Fazendo a gematria da gematria dela. Baruch Hashem? Alguma pergunta? Podemos continuar. Alguém não entendeu alguma coisa até aqui? Podemos prosseguir? Você quer? Nenhuma pergunta? Você gosta de matemática? Hã? Nenhuma perguntinha matemática? Nadinha? Maiara? Baruch Hashem.